imóvel, conceitos e principais operações, compra e venda. Olá, meu caro, vamos entender aqui a questão do contrato de compra e venda e o que está em torno desse contexto, que é extremamente importante, várias terminologias que envolvem esse contexto para que eu atue sabendo onde eu estou pisando, ok? Vamos lá então. Se eu penso no contrato de compra e venda, eles têm alguns nomes específicos e algumas tipologias. Então eu vou ter o contrato lá que é bilateral, consensual, oneroso, comutativo ou aleatório, de execução instantânea ou de execução diferida. São os tipos de contratos. E se eu não conheço essas nomenclaturas e eu vou começar a ouvir isso, eu vou começar a ficar perdido. Eu, enquanto gestor de imóveis, corretor de imóveis, eu preciso entender essas dinâmicas, esses contextos, essas terminologias. Vamos entender um pouquinho desses contextos, então. Pensando no contrato que é bilateral. Por que ele é bilateral? Quando envolve um vendedor e um comprador. Hashtag fica a dica. Gente, vamos lá. Todo compra e venda vai envolver dois envolvidos, pelo menos, que é quem vai comprar e quem está vendendo. Então, por isso que ele tem essa nomenclatura de ser bilateral. Ele tem dois lados envolvidos, um que quer comprar e um que quer vender. Ele é oneroso. Por que ele é oneroso? Pois existe valor pago em troca do bem. O que é algo que é oneroso? Que tem um custo, que tem um valor. Então você vai pagar um valor, né, X para ter aquele bem. Por isso que ele vai levar então a nomenclatura de ser oneroso. Ao mesmo tempo que ele pode ser comutativo, ou seja, quando existe equilíbrio entre as prestações. Novamente aqui, meus caros, se eu tenho um financiamento, vou pagar uma parcela, eu vou ter parcelas de valor igual. Ou seja, ele vai se tornar, então, comutativo, porque ele tem prestações equilibradas. Leva o nome de aleatório quando o ganho de uma parte acontece em detrimento do da outra. Bom, gente, é claro, ele vai ser aleatório quando acontece isso. Então, um lado ganha e a outra perde. Aí você vai ter, então, essa visão do aleatório. A execução ela é instantânea. É quando a prestação do contrato acontece em um só tempo. Ou seja, eu vou executar a prestação do contrato de uma vez só, foi pago, foi resolvido, está aqui, acabou, não tem mais nenhuma pendência. Então ele vai ter o nome de execução instantânea. Já a execução diferida é aquela que a prestação é dividida no tempo. Então, gente, instantânea, paga de uma vez só. Diferido, é dividido, é parcelado, ok? Então, você pode ter esses tipos aí, essas nomenclaturas envolvidas na questão do contrato. Além disso, né, o contrato, para ser válido e legítimo, ele precisa do quê? Ter o preço adequado e o consentimento entre os envolvidos. Ou seja, só vai haver um contrato que vai ter equilíbrio, que vai realmente acontecer na sua totalidade, quando ele está adequado à situação, é para isso, está aqui bem definido, bem elencado, e, ao mesmo tempo, há consentimento das partes. Todo mundo, os dois lados aceitam os termos que estão ali naquele contrato. Ponto. Então ele vai ter esses dois pontos que ele só tem validade se isso aqui estiver acontecendo, ok? Bom, e isso é importante nós entendermos que daí nós entramos no contexto do Código Civil, que fala o seguinte, lá no artigo 107, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ponto. E no artigo 108, não dispondo a lei, em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, gente, é interessante porque aqui eu estou falando que só vai exigir ali o contrato, esse contrato, quando o que você está comprando ele ultrapassa pelo menos ali 30 salários mínimos. É uma coisa que está no Código Civil e vale a pena a gente compreender isso. Gomes ainda fala que temos alguns efeitos aqui que são causados pelo contrato de compra e venda. Quais são esses efeitos, gente? Obrigações recíprocas entre os contratantes. Todo contrato ele tem obrigações tanto para quem vende quanto para quem compra. Olha o que fala no artigo 481 do Código Civil. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, eu estou te oferecendo algo, eu quero o dinheiro da sua parte, houve a negociação, houve a compra e venda do bem ou da coisa, como é colocada ali no Código Civil. Responsabilidade de responder pelos vícios rebiditórios e evicção. Ou seja, os dois lados têm as obrigações, os deveres no contrato e também respondem
de maneira legal, jurídica, por questões que possam acontecer fora do que está combinado nesse contrato, ok? Responsabilidade pelos riscos com a perda, deteriorização ou desvalorização da coisa antes de concluída a sua entrega ao comprador. Então, se eu estou vendendo um bem, tem um valor, e deu algum problema, perdeu o valor, eu sou obrigado a ressarcir na hora da entrega para esse consumidor ou abater algum valor ou devolver algum valor ao meu cliente. Divisão das despesas entre vendedor e comprador, pois salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor, as da tradição. Então, normal, a não ser que seja um combinado diferente que esteja em contrato. Okay? Fora isso, já subentende-se pelo Código Civil que essa é a norma. Direito de reter a coisa e o preço diante do não cumprimento das condições ajustadas. Eu posso reter, eu não sou obrigado a entregar, se a outra parte que está comprando não cumprir também com o seu combinado no contrato. Então percebo que há algumas consequências, algumas ações aqui que acabam acontecendo dentro do contrato e eu preciso estar atento a isso, que são questões legais que vão envolver o meu dia a dia de gestor imobiliário. Bom, ainda existe alguma coisa bem importante aqui, gente. Algumas situações que podem limitar a compra e a venda devido às pessoas envolvidas nesse ato. O que pode limitar? Venda entre ascendente e descendente. Gente, o que se entende legalmente é que se eu, como pai, sou dono de uma casa, automaticamente o meu filho é herdeiro. Então essa venda ela não existe, é uma herança. A não ser, de que tem lá também essa abertura, que faça-se ali um termo para um contrato, você quer vender, quer antecipar a herança, é uma outra questão, mas de modo geral, ascendente e descendente não tem essa questão de venda. Compra de bem por pessoa que deva zelar pelos interesses do vendedor. Então, você tem alguém que zela pelos interesses de quem vende e aí essa pessoa está comprando bem. Então, também existe uma limitação ali pelo Código Civil. Venda de parte indivisa. Você vender uma parte de um terreno, por exemplo, que ela não pode ser dividida, ou de uma casa que não pode ser dividida. Se ela não pode ser dividida, como é que eu vou vender? Então, isso é proibido. Venda entre cônjuges, também a mesma coisa da herança. Salvo aqui se a pessoa está naquele casamento de separação universal, e aí é outra conversa, porque daí sim, você pode fazer um contrato e aí haverá essa venda, porque daí com a separação ela é universal, está no nome de um ou no nome de outro, eu quero vender ou algo assim, eu quero transferir, isso pode acabar acontecendo, ok? São as questões bem interessantes aqui para a gente entender. Além disso, dentro dos contratos, nós podemos ter as cláusulas especiais do contrato. Como é que funcionam essas cláusulas, gente? Elas são previstas em lei para garantir as partes envolvidas, é claro. Quais são essas cláusulas, as mais importantes aqui? Nós temos a retrovenda, que de acordo com o Código Civil, a retrovenda é uma espécie de acordo acessório ao contrato de compra e venda, em que ao vendedor do bem ou do imóvel resguarda-se o direito de detê-lo de volta no prazo de até 3 anos. Então, nesse caso, a retrovenda, houve um descumprimento ou não houve o pagamento ou alguma coisa assim, eu posso reter esse imóvel no prazo de até 3 anos. Venda a contento. Acontece quando o comprador manifesta contentamento com o bem comprado, do contrário não existe negócio concretizado. Então esse venda a contento, que houve, gostei, é isso, estou me manifestando, houve contentamento no negócio, então você faz a tal da venda a contento, que é uma cláusula também especial. Existe a venda com reserva de domínio, que é a cláusula que estipula que o vendedor mantenha a propriedade quando o preço do bem não é pago integralmente no ato do contrato de compra e venda. Isso pode acontecer, estou retendo o domínio porque não foi pago integralmente o bem. Venda sobre documento é a cláusula que possibilita a entrega da coisa meramente pelo seu título representativo. Isso acontece muito quando você vai comprar o tal do imóvel na planta, né? Você não tem o imóvel, você não tem o bem ainda, né? Você está comprando apenas pelo documento, né? Com a garantia de que você vai recebê-lo no futuro. Isso faz parte do meio que nós estamos vivendo, que é esse mercado imobiliário. Então percebam, concluindo aqui, você acaba entendendo que existem terminologias, leis, normas, formas do contrato, consequências dos contratos, direitos e deveres dos contratos, e tudo isso faz parte do nosso dia a dia enquanto negociadores, né, nesse mercado. Isso é importantíssimo compreendermos, então, se quisermos atuar aí de maneira altamente eficiente. Não tem outra forma, gente. Desculpa até estar reforçando e falando isso durante a nossa aula, porque se eu não estou preparado, eu não consigo ter resultados. Obrigado pela paciência, bons estudos.